Olá, pessoal. Eu sou o Abelhusco e hoje vamos desvendar um mistério delicioso. Por que o mel não estraga? Parece magia, mas é pura ciência. Venha comigo. O mel é feito pelas abelhas a partir do néctar das flores. Ao sair da colmeia, as abelhas operárias voam em busca de flores cheias de néctar e pólen, que são suas fontes de energia e alimento. Quando encontram uma flor, as abelhas usam sua língua em forma de tubo, chamada de probóscide, para sugar o néctar e armazená-lo em uma espécie de estômago especial, conhecido como estômago do mel. Depois de coletar o néctar, elas retornam à colmeia e passam o néctar de uma abelha para outra, adicionando enzimas que transformam o açúcar do néctar em mel. Quando o mel atinge a consistência certa, as abelhas selam os favos com uma camada de cera, protegendo o mel e garantindo que ele fique armazenado para os dias em que os alimentos estiverem escassos. Mas como elas garantem que ele fique conservado por tanto tempo? Segredo de abelha ou truque científico? Depois de tanto tempo, voltamos ao nosso bom e velho laboratório. E hoje, nossa missão é investigar cada detalhe do mel e descobrir seus segredos. Hora de investigar o mel como um profissional. Primeiro, o mel tem muito pouca água, menos de 20% para ser exato. Isso cria um ambiente super hostil para os micro-organismos. Sem água, eles não sobrevivem. O mel é quase todo açúcar. E adivinha só? Açúcar é um ótimo conservante. Ele puxa a água de qualquer bactéria ou fungo que tente estragar o mel. Além disso, o mel é levemente ácido, com um pH de 3 a 4. Isso cria outro obstáculo para os micro-organismos. O jogo acabou. Agora não resta mais nada além de exterminá-los de uma vez por todas. Que aventura divertida, não é? Mas nosso estudo sobre o mel não para por aqui. Sabia que os arqueólogos já encontraram mel com mais de 3.000 anos nos túmulos egípcios e ele ainda estava bom para comer? Venha comigo e vamos conferir mais essa proeza sobre o mel. No Egito Antigo, as abelhas eram vistas como seres sagrados. Eles acreditavam que as abelhas nasceram das lágrimas do deus Ra, o que explicava o valor espiritual do mel. O mel era considerado sagrado no Egito Antigo e frequentemente usado em rituais religiosos. Os egípcios acreditavam que ele era o alimento dos deuses e o ofereciam em templos para agradar divindades como Ra e Osíris. O pote de mel mais antigo já descoberto foi encontrado na tumba de um faraó egípcio e tinha cerca de 3.300 anos. Acredite ou não, os cientistas confirmaram que ele ainda era seguro para consumo. O mel não era apenas usado em vida, ele também acompanhava os mortos. Junto com outros objetos de valor, potes de mel eram colocados nos túmulos para garantir uma vida doce no além. O mel era tão valioso no Egito Antigo que chegou a ser usado como moeda de troca. Trabalhadores e soldados recebiam mel como pagamento em certas épocas. Que delícia! Mas com um gostinho de história. Mas tenho outra curiosidade sobre o mel para te falar. O mel também foi usado como remédio por muitas civilizações. Afinal, ele tem propriedades antibacterianas incríveis. Vamos olhar algumas delas. O mel aparece em mais da metade das receitas do papiro de Ebers.
um dos mais antigos documentos médicos do mundo. Ele era combinado com ervas e outros ingredientes para tratar problemas de pele, estômago e dores. Muito antes da invenção dos antibióticos modernos, os egípcios já usavam o mel para tratar infecções. Eles aplicavam o mel diretamente em feridas e queimaduras para prevenir infecções e acelerar a cicatrização. O mel era mais do que um ingrediente medicinal. Ele era visto como um presente divino com poder de cura. Era comum encontrar inscrições em tumbas que mencionavam o uso do mel para garantir uma vida eterna saudável. Além de uso externo, os egípcios usavam o mel para tratar problemas internos. Ele era consumido para aliviar dores de garganta, problemas digestivos e até como laxante suave. O poder antibacteriano do mel era tão respeitado que, em algumas ocasiões, ele foi usado no processo de mumificação. Os egípcios acreditavam que o mel ajudava a preservar o corpo para a vida após a morte. Nossa investigação está chegando no final. Mas ainda tem uma última parada. Vamos ver como o mel é usado no nosso dia a dia. O mel é usado como adoçante natural em chás, cafés e sobremesas, sendo uma alternativa mais saudável ao açúcar refinado. Ele também é utilizado em várias receitas, desde molhos para saladas até marinadas para carnes. O mel é um remédio caseiro popular para aliviar dores de garganta e tosse, muitas vezes combinado com limão e gengibre. Muitos atletas consomem mel antes do treino, pois ele fornece energia rápida e natural. O mel é usado na fabricação de alguns medicamentos e xaropes por suas propriedades terapêuticas. O mel é realmente incrível, e essas foram apenas algumas de suas utilidades. A lista é longa e continua crescendo. As abelhas não são apenas produtoras do delicioso mel. Elas são peças-chave para a vida no nosso planeta. Sem elas, muitas plantas não existiriam, os ecossistemas entrariam em colapso e nossa alimentação seria drasticamente afetada. Proteger as abelhas é proteger a natureza e o nosso futuro. Agora é a sua vez. Qual o tipo de mel mais estranho que você já provou? Deixe aqui nos comentários. E não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!